Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa Segurança em Foco aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. E vamos discutir esta semana a questão dos assassinatos de policiais e também crimes hediondos. Agora, o assassinato de policiais no Brasil passa a ser crime hediondo, mas a decisão ainda é polêmica. Existem muitas discussões, principalmente na questão do Código Penal, como é que vai funcionar isso daí. Como toda semana, nós recebemos os nossos convidados, as nossas estrelas aqui do programa, Leonardo de Moraes, advogado, Geraldo Magela, historiador, e Flávio Saraiva, delegado. E nós começamos pegando exatamente, doutor Leonardo, sobre esse dado de assassinatos de policiais em Alagoas. 3 policiais assassinados em 5 dias, um federal, um militar e um civil. Falta agora um bombeiro, é isso, para ser assassinado? Como é que funciona essa situação? Essa ideia de tornar crime hediondo, ou endurecer mais o assassinato, a penalidade para assassinos de policiais no país, isso não cria zonas de tensão ainda maior quando deveria se distensionar ou não torna ainda mais complexa a questão penal no Brasil? Primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. O fato de transformar a morte de policiais, seja civis, seja militares, em crimes hediondos é uma situação completamente desnecessária, né? Primeiro que não é o aumento da pena, nem a transformação do homicídio contra policial como um crime hediondo que vai resolver alguma coisa. Segundo, observando o próprio Código Penal, no artigo 121, parágrafo 2º, é praticamente impossível você pensar hoje que um homicídio tenha sido praticado sem ser crime hediondo. Se você pensar e observar o próprio Código nas hipóteses que são as qualificadoras, o homicídio qualificado, as qualificadoras, todas as hipóteses possíveis e imagináveis de homicídio são contempladas como homicídio qualificado. Então, não há diferença nenhuma entre você matar um policial e ser crime hediondo, e ser também homicídio qualificado, que a ideia é essa, como você matar um policial cujas circunstâncias sempre levarão a um homicídio qualificado, que por consequência é um crime hediondo. Então, não se muda em nada. O problema é o seguinte, que aqui no Brasil, a forma de se trabalhar com o combate ao crime sempre é através do aumento da pena. Isso é comprovado cientificamente, os estudos nas faculdades mais variadas no Brasil demonstram que o aumento da pena não significa a redução de crimes. Há um efeito que se estuda na faculdade, se estuda nos livros, chamado efeito simbólico. É o chamado direito penal simbólico. As pessoas têm uma situação de que se houver o aumento de uma pena, se a pena for aumentada, se transformar o fato em crime hediondo, quer dizer que os problemas sociais deixarão de acontecer. Você coloca no direito penal todo o poder ou toda a carga para que consiga resolver qualquer problema social ou qualquer comportamento antissocial. Isso é um absurdo. Aumentar a pena não resolve nada. O fato de haver morte de policiais, que é uma barbárie hoje em dia, se dá muitas vezes pela própria omissão do Estado em oferecer políticas públicas às pessoas, sobretudo os mais pobres, mas também por deixar de oferecer aos policiais certas condições de trabalho. Então, é muito mais importante para o fim de combater essas mortes, ao invés de aumentar a pena, mas trabalhar com o próprio policial, em relação à estrutura, em relação ao aspecto psicológico, em relação ao armamento ou não fora das ruas, analisar se é necessário ou não um policial andar armado quando está de folga. Eu observei uma pesquisa recentemente agora pela USP, que foi no ano de 2014, que demonstrou que em São Paulo morreram em 2012 86 pessoas. Desse número, 5 pessoas morreram em serviço. Significa que 81... No caso, morreram assassinados. É um número discutível, né? Significa... E explica o porquê. Foi feito pela USP, né? E 81 mortes que aconteceram nesse período aconteceram por policiais que estavam de folga. Então, há um risco inerente à sua própria atividade. Mas o fato de andarem armados ou não significa que há uma dúvida para saber se garante ou não sua segurança. Claro, se você inverter, vai haver situações em que um policial armado não só evitou a prática de crimes, como garantir a sua segurança. Mas eu entendo, claro, não com a base científica, mas com base naquilo que eu observo na sociedade, uma base apenas empírica, de que um policial em folga, andar armado, representa muito mais um risco a si mesmo do que uma garantia. Saraiva. Eu não vejo dessa forma. É explicado porque um policial morre quando está sozinho.
de folga, né? Ele trabalhando, ele não trabalha só. O policial nunca trabalha só, ele sempre trabalha em dupla, ou no mínimo em dupla. Se vai para uma ocorrência, vão várias viaturas e ele está lá com a equipe policial. De folga, ele está só. Agora, quando ele trabalha, ele leva para o seu descanso todas as demandas, né, todas as consequências da demanda que ele fez a gestão. É tirar do policial. Você é policial, quando em serviço, você está armado. Agora, no trajeto para sua casa, no trajeto de volta para o serviço, você está desarmado. Não faz sentido. E outra coisa que aumenta para o homicídio de policiais em folga são os policiais trabalhando no bico, porque não recebem a remuneração adequada e vai buscar um complemento no bico. A folga, quando se diz, complementa o bico, porque, e na maioria, tem estatística disso, a maioria na folga é trabalhando no bico. Não significa que o policial está na rua, se divertindo, bebendo, alguma coisa assim, e é assassinado. Não, ele é assassinado quase que 100% das vezes quando trabalhando no bico. Ele está ali sem farda e geralmente sozinho. Sem farda, desprotegido do aparato policial quando ele está em serviço. Então, eu não sei o porquê de se advogar e se defender que o policial não use arma quando não estando em serviço, né? Eu acho que essa só antes de você entrar exatamente nessa história, eu também queria ouvir o Saraiva sobre isso. Você tornar crime hediondo o assassinato de policiais não é mais um festejo eleitoral em cima o que chama populismo penal, né? Populismo penal é ótimo. É o populismo penal. Tem um problema, aumenta a pena. Nem o bandido sabe que aumentou a pena, né? O dia 7 foi a presidente sancionou. Nesses últimos dias agora a gente viu 3 policiais alagoanos sendo assassinados. Quem assassinou sabia que isso era hediondo? Na prática vai ser difícil colocar isso. Qual a diferença do policial para o médico, né? Para o padre, para o dentista, para o garçom, enfim, que privilégio é esse? Sem sentido. É o populismo penal. Tem uma forma que faz de conter a pressão que é feita pela polícia, né? O Estado, a pretexto de não fornecer as condições necessárias ao policial, ele transforma a morte do policial em crime hediondo, fornecendo um cala-boca, né? Você pode ter, eles já fizeram alguma coisa por nós. Então, nós vamos reivindicar um pouco menos por esse motivo, né? Há um fundamento nesse sentido, que é uma forma de não calar a boca. Do ponto de vista social, do ponto de vista pragmático, não há diferença nenhuma. Eu sempre costumo falar isso, que a Lei de Crimes Hediondos é a Lei 8072/90. Que contempla vários crimes, homicídio qualificado, homicídio simples qualificado de atividade típica de grupo de extermínio, o estupro e assim por diante. O fato do estupro ser colocado como crime hediondo, o fato do homicídio qualificado ser colocado no rol dos crimes hediondos, não significa que se deixou de praticar homicídio. Ao contrário. Hoje em dia, os índices demonstram que o número de homicídios tende a aumentar. Então, não é o fato de transformar o crime em crime hediondo que vai ser a solução para os problemas e vai prevenir a prática de eventuais crimes hediondos. Então, isso não adianta nada, é um efeito meramente simbólico. Do ponto de vista prático, é fogo de palha. Não adianta nada. Praticamente, observando a realidade, não se muda em nada transformar a morte de policiais como crimes hediondos. Geraldo Magela. Eu advogo essa tese também de quanto mais você endurece pena num país como o Brasil, eu acho que em muitos países, sobretudo aqui no Brasil, não tem dado resultado inverso no sentido de redução da criminalidade. Seja na questão do homicídio, do tráfico, de qualquer outro delito, não resolveu. E não vai resolver. Porque o caso da segurança pública no Brasil, ele é uma área que nunca foi pensada como uma área de importância vital para a sociedade. A segurança pública sempre foi negligenciada, sempre, historicamente negligenciada e depositada na mão dos governadores. Você tem estados que têm condições como o estado de São Paulo, até mesmo o Rio de Janeiro, durante muito tempo as polícias tinham relativa condição. Não é só autonomia, condição de se equipar, se aparelhar,
dar a melhor formação aos policiais. Hoje não, hoje nivelou tudo por baixo. O Estado de São Paulo reclama, o Estado do Rio reclama, Alagoas não existe. Você teve policiais aí com 90 dias que receberam a carteira de policial e foram trabalhar na rua. Então, na verdade, você não formou policiais, se formou, deu uma meia-sola para dizer que você formou aí os policiais, colocou na rua, etc. Mas isso é uma enganação. Você está expondo a vida desses profissionais por baixa qualificação. Então, esse dilema, o Brasil vai ainda, acredito que durante muitos anos, nós vamos ficar nessa discussão. Você tem no Congresso uma base muito forte de militares, de ex-militares e de pessoas que têm votos nessa área, que trabalham com essa área de quanto maior aumentar as penas dos crimes e isso no sentido do que o próprio Flávio aqui falou do populismo penal. O sujeito está fazendo aquele discurso, mas aquele discurso ele sabe na prática que aquilo não vai ser resolvido. Que aquilo ali não tem efeito concreto de redução da criminalidade e muito menos de proteção do policial. Agora, o que me chama a atenção dessa história, no caso do assassinato dos 3 policiais, se os senhores me permitem a opinião, é que não dá para, pelo perfil dos criminosos que foram presos, inclusive agora com o assassinato do Diete Marques, não é isso? O perfil do rapaz que foram presos, os suspeitos, enfim, não dá para ver neles, ou pelo menos perceber neles, que eles são uma quadrilha organizada para exterminar especificamente policiais. Pelo perfil deles, fazem parte mais dos bandidos comuns que cometem os crimes e que, infelizmente, esses crimes acabam sendo vulgarizados pela sociedade, como se assim, mais um, até amanhã se esperar o outro policial, o 4º, o 5º, o 6º, que vai sendo assassinado a partir disso daí. Mas parece que há diferenças na história. Por exemplo, ano passado foi assassinado um policial em Matriz do Camaragibe. Eu acompanhei esse caso bastante de perto pela imprensa. Porque o que é que me chamava a atenção? É um policial militar ser assassinado em frente ao grupamento onde ele estava, por um rapaz que era foragido da justiça e que estava bebendo num bar e ele estava próximo desse bar. Então, foi uma situação muito bizarra. Bizarra porque o policial foi assassinado em frente ao grupamento. Então, é você realmente desafiar diretamente a instituição, dizer, olha, eu mato e mato mesmo. E o rapaz já tinha um histórico de outros crimes, aí a polícia cercou a cidade, enfim, e ele até passou o final do ano na própria cidade de Matriz do Camaragibe. Quer dizer, no meio da polícia, na cara de todo mundo, ele passou o final do ano na cidade. Eu perguntaria especificamente ao Saraiva e ao Leonardo, e depois chegaria a você, Magela, se não existe uma certa leniência, ou silêncio, ou omissão excessiva das instituições, inclusive da própria polícia, que age por pressão quando um policial é assassinado, quando um companheiro de farda é assassinado, mas naquela rivalidade entre polícia civil e militar, quando o militar é assassinado, a polícia civil, de certa forma, não fica mais relaxada, dizer, não foi um companheiro nosso que foi assassinado, e sim de uma outra corporação, não faz parte da nossa instituição, enfim. Vocês sentem esse tipo de divisão e também na hora de se investigar assassinato de policiais, ou quando o policial é assassinado, todas as instituições se unem e deixam as oposições de lado e dizem, não, a partir de agora a gente vai focar em cima desse crime? Naturalmente, você fica muito mais chocado quando se trata de um companheiro de trabalho. Hoje a polícia é muito grande, né? Por exemplo, quando o Tigre perdeu o Anderson Lima, eu tive um sentimento muito grande nisso, porque eu fui o primeiro delegado do Anderson Lima. Então, o meu sentimento em relação a ele é muito diferente de quem estava trabalhando em Delmiro Gouveia, de um policial militar, enfim, de outros. Mas a instituição, eu acredito que não há essa distinção na investigação. Existe um componente emocional maior quando se trata da sua tropa, mas desenvolver menos trabalho, maior ou menor esforço. Por ser um companheiro de outra corporação. Eu não acredito nisso. E nos crimes que investiguei
de morte de policiais, não tive esse sentimento. Você conseguiu descobrir, eu vou chegar a você, Leonardo, nesse tempo que você investigou assassinatos também de policiais, companheiros como você do dia a dia, é possível perceber que em Alagoas já teve um período em que policial era alvo do crime, dizendo, não, a partir de agora criou-se uma quadrilha especializada em exterminar policial, como a gente vê em São Paulo, ou em alguns casos no Rio de Janeiro, enfim? Não, ainda nós policiais alagoanos não temos ainda essa determinação do crime organizado, como diz no São Paulo, no PCC, não houve um salve ainda para matar policial. O que ocorreu aqui no estado foi uma guerra entre policiais, que todos sabemos, de triste lembrança para toda a polícia, né? É um exemplo que a gente deve ter cuidado para que isso não ocorra mais. Hora de investigar, a farda importa? Eu não vejo tanta diferença assim, né? Mas há aspectos naturais, como o doutor Flávio falou, né, que são importantes. O que eu sinto muitas vezes é o seguinte: quando existe a morte de um policial, existe um movimento muito grande para que a prisão aconteça. E um movimento que tende, com um espaço de uma semana, a ser bem intenso. Tanto é que muitos deles se conseguem capturar aquelas pessoas responsáveis com 2 dias, 3 dias, né? Algumas vezes se trocam os pés pelas mãos, como aconteceu em casos recentes em que a pessoa acabou de falecer. No meu caso de grande repercussão, se prendeu os autores ou possíveis autores após 2 horas e depois percebeu que não eram eles, eram outras pessoas, né? Então, tem um viés diverso, um positivo e também um negativo. O que eu vejo nisso tudo é que quando o policial é morto, há um aspecto de pressa em relação à investigação, que passa logo. Agora, na hora em que o policial é investigado, eu observo o efeito completamente oposto. Recentemente foi feita uma pesquisa com pessoas de vários segmentos e idades diferentes, em que a pesquisa ela trouxe um aspecto importante, afirmando que algumas pessoas tinham medo da própria polícia. Na verdade, isso não acontece porque as pessoas sofrem os efeitos de uma polícia e em alguns eventuais policiais são excessivos. Isso acontece muito, não falei que não acontece, acontece. Mas esse efeito negativo não se dá porque aquela pessoa é vítima, mas sim porque se ouve diariamente informações sobre crimes. E os efeitos de você acompanhar diariamente informações de homicídios, de estupros, isso traz um efeito psicológico negativo. Então, há pessoas que sentem medo de uma polícia quando a polícia só fez ajudar. Há pessoas que sentem medo de forma justificada, há pessoas que são influenciadas pela mídia, porque a mídia, infelizmente, e muitos segmentos, são segmentos que pregam a violência, inclusive pregam de que a morte de pessoas que praticam crime seria o melhor caminho. Quer dizer, para vender jornal, né? Para vender jornal, internet, né? Aquelas notícias, por exemplo, fulano quebra o silêncio, o massacre do local tal, né? Fulano arranca a cabeça do outro. Peraí, é uma forma até exagerada, agressiva, né, de você fornecer notícia, porque há pessoas que se sentem, por aquele momento, até encurraladas. Muitas vezes, a violência que se diz que existe não é nem bem assim. Há locais violentos, há a prática de assaltos, que são constantes aqui em Maceió, mas geralmente você observa mortes muito mais em âmbito de periferia, em pontos de drogas. É difícil você ver a morte, por exemplo, em locais nobres. Claro, porque lá é um policiamento um pouco mais frequente. Mas, do ponto de vista objetivo e estatístico, há muito mais mortes ligadas a tráfico de drogas, a pontos de drogas, de quadrilhas rivais, do que propriamente alguém que chegou com o fim de matar outro. Agora, a violência, do ponto de vista do roubo, realmente é frequente. Mas a mídia é importante, a criminologia, tanto é que deu nome a isso, dando criminologia midiática. Hoje em dia se entende que o maior doutrinador em direito penal do Brasil é o José Luiz da Atena. Porque aquilo que ele diz serve como letra, algo quase que absoluta. É porque as pessoas não confiam mais na justiça. Há pouco tempo eu vi Ana Maria Braga comentando sobre o aspecto criminal, discutindo o dolo eventual na prática de homicídio em direção de veículo automotor. Ela estava certa? Ela estava certa no sentido de pedir o combate, né? O combate, mas na hora mas não para a operadora de direito. Na hora que ela começou a comentar, né, o que é dolo eventual e o que é culpa consciente, aí eu também me senti na obrigação de no programa explicar uma receita de bolo. Ou seja,
Eu vou falar de uma coisa que eu não sei nada da história do Brasil, mas aproveito a minha audiência de aproximadamente 15 milhões de pessoas para fornecer aquilo que eu acho. É a questão do achismo, né? Então, isso é importante, mas voltando à sua pergunta, no aspecto da própria investigação, eu não vejo muita diferença. Eu só fico meio preocupado quando eu observo que sempre que policiais são suspeitos e não condenados pela prática de alguns crimes, a conotação tem sido muito mais relevante, muito mais frequente e muito mais agressiva, chegando ao ponto de pessoas que não têm qualquer conhecimento acerca do processo, dão um juízo de valor e até uma convicção de algo que não sabem. Geraldo Magela. Olha, eu acho que de acordo com as circunstâncias, você tem crimes que tomam uma repercussão imensa e a partir daí você tem um caminho e como futebol, todo brasileiro dá opinião as mais absurdas possível, como no futebol, na medicina. Todo brasileiro é um médico em potencial, é um treinador de futebol em potencial e também é um julgador de todas as questões. Mas o que me chama a atenção e continua me chamando a atenção ultimamente é que há um sentimento de naturalidade dos governantes e aí eles, como se houvesse uma orquestra entre si, que na verdade nem há, mas é um senso comum que predomina, que um policial no serviço ou no bico é assassinado, imediatamente você tem os discursos oficiais, aquela coisa toda. A partir dali, nada mais acontece, porque muitas vezes esses policiais estão sendo submetidos a condições de trabalho horrorosas, desumanas e, do ponto de vista militar, um fracasso total, porque eles não têm equipamentos os mais modernos e os necessários, os seus armamentos nem sempre são os melhores, as condições de trabalho, de jornada de trabalho é imensa. Basta ver, se fizer pesquisa nas polícias civil, militar de Alagoas e do restante do Brasil, você vai ver o estresse é o que toma conta. Então, uma tropa que vive naturalmente, se tudo fosse como manda o figurino, como mandam os manuais, já seria um trabalho de alto risco e de alto estresse. Você imagina onde faltam todas essas condições, onde o sujeito recebe as ordens mais absurdas e ele vê coisas absurdas no dia a dia da sua corporação e na sociedade ele se defronta com organizações criminosas ou bandos de criminosos, onde tem proteção dos mais variados tipos de atores sociais com relevância na economia, na política, na justiça, na sociedade de modo geral. Então, esse profissional não é um profissional qualquer, mas ele tem sido tratado como o pior dos profissionais na máquina do Estado. E, no entanto, esses que dizem, que fazem todo esse discurso, sobretudo sobre quando estão sendo enterrados os policiais, são os responsáveis por essa situação. No fundo, por quê? Porque eles estabelecem a política. Eles estabelecem o tipo de ação que o policial deve se submeter. Tanto é que se legaliza o bico. Arruma-se um meio de legalizar o bico. Por quê? Porque você não tem salário, aí você vai ter que, para não penalizar e não usar o rigor do regimento militar, da corporação civil ou militar, você arruma uma forma um jeitinho brasileiro que é legalizar o bico. E não oferecer as condições de trabalho, oferecer salários dignos para o sujeito. Trabalhou a jornada dele, ele vai para casa, curtir a vida dele. Não, você legaliza o bico. Ao legalizar o bico, você é fragilizado. Eu digo isso e digo com o sentimento de quem já perdeu parentes militares trabalhando no bico, no Rio de Janeiro, por exemplo. Eu tenho primos que morreram, foram assassinados em assalto no posto de gasolina, que ele era o funcionário, fazia o bico da segurança do posto. Eu tenho complemento a você, Magela. Se percebe o seguinte, que os bicos só acontecem normalmente em âmbito de polícia militar. Um policial federal não pratica bico. Sim. Mas é só o salário que explica. O aspecto salarial é o principal fator. Quanto é que ganha o policial federal? Aproximadamente 7 mil e poucos reais. Quanto é que ganha o policial civil em Alagoas? Policial civil, quanto é que ganha, doutor?
deve ser em torno de R$2.000. Né? 2.000. Uma diferença. Reais, observando que é o abate do imposto de renda, né? Então, no fim das contas, vai ficar o quê? 2.100, Que ganha R$3.000. Brincadeira, né? O sujeito está numa função dessa, uma função importante para a sociedade, ganhar esse tipo de salário, ter essas condições de trabalho. O problema maior é quando a gente observa que, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal, ela impede o aumento, mas a lei virou como se fosse uma régua. Uma régua que diz assim, olha, está aqui, ninguém pode ultrapassar essa régua. Mas aí você tem exceções que poderiam ser levadas em conta. Os estados alegam que não tem como pagar mais por causa da lei. A lei de responsabilidade fiscal. Mas se você deixar a situação do jeito que está hoje, aí você vai acabar infringindo outra lei. Aí você, ao mesmo tempo, tem o tempo livre do policial. Imagina-se que o tempo livre, o policial pode fazer o que ele quiser. Se ele faz o bico, também para poder complementar o salário dele, mas democraticamente ele está dizendo que pode fazer o que quiser com o tempo dele. Apesar da Polícia Militar saber que não pode fazer e as instituições dizerem que ele não pode fazer. Fazem vista grossa. Mas aí como é que poderia funcionar exatamente essa questão, Saraiva? É possível, por exemplo, bom, o bico, o argumento principal dele é a questão do salário. Ao mesmo tempo, você pode expor o policial a uma situação de risco, onde ele pode ficar de peito aberto para qualquer pessoa, má ou bem intencionada, poder agir contra ou a favor dele. Você aumentar o salário para R$7.000 como policial federal, você resolveria então a questão? Seria isso? Acabaria com o bico, acabaria então com essa discussão de crime hediondo, enfim? Quando você vai acompanhar a evolução, as grandes evoluções das polícias, por exemplo, Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal teve um aumento salarial muito grande, né? Isso selecionou quem ia para lá. É um concurso muito concorrido, pessoal muito bom que está participando lá e, mais das vezes, passa o tempo na Polícia Rodoviária Federal e sai para outros concursos. É um concurso muito disputado. Polícia Federal, mesma coisa. Elevou o salário, a condição de trabalho, as ambientações de trabalho da Polícia Federal, que são bem diferentes, até porque a clientela também é muito diferente da Polícia Civil. Mas começa com o nível salarial que faz com que a seleção seja melhor. Então, você já começa a valorizar aquele cargo que você tem. E você não quer perder aquilo por qualquer outra coisa, você ser flagrado no bico, alguma coisa assim. Nas polícias estaduais, o caso aqui de Pernambuco, tentou, e ainda está em prática, um programa de jornada extra. Essa jornada extra, o policial é remunerado por isso. Mas se chegou, tem algumas estatísticas que determinados policiais cumpriam jornadas. A jornada normal seguia com a jornada extra e chegavam a fazer turnos de 28 horas. Então, esse policial, depois de 28 horas, assumir a jornada normal. Então, não conseguia, é uma coisa que, segundo policiais de Pernambuco, não está dando certo. Aqui houve uma tratativa tentando remunerar a jornada extra, seria o bico legal. Mas me parece que isso não prosperou, né? Então, funcionaria, Saraiva, se o bico fosse colocado desse jeito, se fosse legalizado? Eu não sei. Primeiro que eu não acredito na escala de trabalho atual, de você, policial, trabalhar 24 horas por 72. Primeiro que você não trabalha 24. Né? É humanamente impossível você passar 24 horas prestando um bom serviço, principalmente um serviço estressante como a atividade policial, né? Que exige alerta permanente. Então, assim, o caminho todos sabemos, é a valorização profissional, a condição, um ambiente de trabalho que dignifique o trabalhador e cobrar para que esse policial não tenha espaço de imaginar fazer bico. Se você tem o mínimo, o kit de conforto de uma vida normal, de um trabalho que merece um bom trabalhador, você não vai estar atrás de bico. O que ocorre é que os policiais vão para o bico por um complemento salarial. Alguns assim, e são muitos, um percentual muito grande, já faz do bico o principal e a polícia ser o acessório. O acessório. E por quê? O privado exige muito mais e o acessório, a polícia, você fica fazendo escalas, trocando escala com um colega com outro. Enfim, aí você perde o compromisso desse policial com a instituição. Não tem como dar certo. Essa questão desse limite da lei, né?
é algo importante, porque eu sou a favor, né, da tese do Estado mínimo sempre. Eu sou completamente a favor também da questão da privatização. Existem alguns órgãos que vão ser públicos e serão públicos sempre. Polícia, Ministério Público, Judiciário para a sua função fim, porque há outras funções como limpeza, né? E assim por diante. Nas demais funções, ou a grande maioria das funções, deve ser sim privatizada, porque você retira do Estado esse peso muito maior e faz com que aqueles próprios órgãos, através de custas, de valores que são pagos, né? Mas a polícia ela consiga não tem se como manter. privatizar, né? Não, mas é esse ponto que é chegar, na verdade. A lei, ela possui um limite. E por que um limite? Né? Porque se ela aumentar o salário do próprio policial, ou do membro do Ministério Público, e qualquer outra função do Executivo, ela vai deixar de fazer a sua função principal, que é o investimento. A função do Estado é empregar as pessoas. O emprego ele acontece, basicamente, porque há funções em que a presença do Estado é a presença indispensável. Então, o que fomenta e que faz o Brasil crescer não é o Estado. O Estado vai criar as condições para que a iniciativa privada faça com que o Brasil cresça. Tanto é o que retrai o consumo é isso. Todo mundo hoje, há uma inversão praticamente. E nos países desenvolvidos, as pessoas acabam a faculdade para tornar-se engenheiros, advogados, em segundo plano, médicos. E todo mundo trabalha em iniciativa privada, ficando para o Estado pequenos focos, para as pessoas que realmente têm vocação. Hoje em dia, se busca mais o Estado como se fosse o único caminho para que você consiga ter um salário digno e regular e sempre recebendo dinheiro, né? Sem esse risco de receber mais ou menos ou receber nada durante o mês. Então, aqui existe praticamente uma inversão. Então, como é que se pensa em aumentar o salário do policial quando há um limite para o próprio investimento que a lei estabeleceu pensando nisso? Então, essa equação deve ser feita como? E aí é um pensamento meu, na verdade, sem tantos dados específicos, porque eu não sou governante. Mas redução de cargos em comissão. Isso. Primeira coisa, é o primeiro ponto. Segundo, aumentar a jornada de trabalho. Como? 6 horas de trabalho por dia, isso é um pensamento meu, que já fui servidor público do Ministério Público. 6 horas por dia para o trabalho que eu exerço, por exemplo, não é nada. Porque eu trabalho no mínimo 10 horas por dia. Não estou morto, aproveito a vida com a minha família, com meu filho, com a minha mãe e assim por diante. 6 horas por dia, para mim, é uma negação. Poderia substituí-lo em 4 de manhã, 1 hora de intervalo e mais 4 à tarde. Se a polícia, 24 horas, como é humanamente impossível trabalhar 24 horas, seriam 8 horas. As equipes se revezam. Sempre às quartas-feiras o trabalho vai ser feito de madrugada, por exemplo, ou em dias específicos. Mas aí você envolve a questão financeira, né? Mas aí você pode fazer, noturno, você pode fazer um complemento. Imagine se cada servidor trabalhar 6 horas por dia, passasse a trabalhar 8 e você recebesse um complemento salarial. E você evitaria, por exemplo, a criação de mais cargos públicos para cobrir aquele vácuo. Né? Há órgãos que trabalham, por exemplo, e que abrem às 7 da manhã e fecham às 7 da noite. De 6 em 6 horas são 2 servidores. Se for de 8 a 8 horas, você pode fazer uma compensação nesse caso e conseguir até contratar menos pessoas. O Estado fecharia um serviço de maior qualidade e traria uma economia muito grande em relação ao aspecto salarial. Então, eu sempre advogo essa tese de que o Estado se sustenta pela iniciativa privada, não todos serem empregados do próprio Estado. E segundo, aumentar a jornada, como acontece com a própria iniciativa privada, porque no serviço público o foco não é o servidor, mas sim a próprio cidadão. Geraldo Magela. Eu tenho uma divergência central com esse pensamento. Eu acho que o Estado ele tem que ser controlado pela sociedade. O Estado tem funções que só o Estado pode executar. O Estado, União, municípios, estados e os municípios. Agora, a discussão da segurança pública dessa questão no Brasil hoje não é mais esse modelo que está sendo posto em prática e mostrando que está falido. Ou a União desconcentra os recursos e assume, junto com os estados e com os municípios, tarefas da segurança pública que não estão na Constituição, e aí todos, e sobretudo a União, se ampara no que está na Constituição, que a segurança é uma obrigação do Estado, com a União fica lá a Polícia Federal, a Rodoviária Federal, etc. Então, essa divisão, ela já não comporta mais no mundo que nós estamos vivendo. Já é obsoleta. Então, o recurso da União
para os estados e, sobretudo, transformar a área da segurança pública em carreira de Estado, assim como a educação. Por que a área jurídica, toda ela é carreira de Estado? Promotor é carreira de Estado, procurador, a área tributária, tudo isso é carreira de Estado. Por que a segurança pública não é carreira de Estado? Isso aí é o bico, é o estorvo do Estado. Porque a segurança pública sempre foi pensada como isso. Se o sujeito era antigamente, esse menino não está estudando, então vai ser soldado de polícia. Então, essa concepção, ninguém fala mais isso porque é um atentado falar isso, mas age como tal. A União age, foi no Fernando Henrique, foi antes do Fernando Henrique, foi durante a ditadura e está sendo agora durante Lula e Dilma. Se faz um discurso, se até elabora um belíssimo plano de segurança, mas na hora do financiamento, você não tem os estados. E o estado como o estado de Alagoas, por todos os problemas que Alagoas está, Alagoas é uma espécie de Grécia brasileira. Alagoas não sairá do problema econômico que está nos próximos 30 anos, enquanto perdurar a dívida com a União. Atual, né? A dívida atual. Que aumenta cada dia, e se não for renegociada, dada um perdão ou assumida pela União, Alagoas não tem solução. Tudo mais que é dito aí é conversa de político para ganhar eleição, etc. Eu já participei de governo. Isso é conversa furada. A lei de responsabilidade fiscal é um grande ganho da sociedade, foi um dos grandes gestos do governo Fernando Henrique e tem que ser mantida. Agora, a segurança pública e a educação tem que ser carreira de Estado. Quando for carreira de Estado, você rediscute todas essas outras funções. Como vai ser, como deixa de ser, a jornada de trabalho, etc. Tudo isso aí tem norma, pô. Não dá para você trabalhar 24 horas. Ninguém é zumbi para trabalhar 24 horas. Médico não trabalha 24 horas, fica 24 horas dentro do hospital. Mas ele tem um plantão de 24. Tem um plantão de 24, fica no hospital. Isso não existe. Fica à disposição, né? Fica à disposição. Então, polícia, como é que vai ficar à disposição? Vai ficar em casa esperando o bandido dar o sinal de alerta? Não, isso não existe. Então, você tem que ter jornadas, que são jornadas humanas, que você pode cumprir com qualidade. Mas o foco da discussão do Estado o Estado tem que assumir. Essas carreiras têm que ser carreiras jurídicas. Por que um defensor público, um procurador de Estado, ele trabalha, por exemplo, no escritório jurídico dele e ele dá o trabalho dele na Procuradoria-Geral do Estado, onde ele é o advogado do Estado? Então, por que tem? Porque o Brasil, isso é uma herança colonial. O Brasil era um país de bacharéis em direito. Permanece como um país de bacharéis em direito e de economistas. E essas outras carreiras não têm a menor importância. Vê que a educação, a cada década, ela vem piorando no Brasil. A educação básica. Por mais que ela melhore do ponto de vista, incluiu mais matrículas, tem merenda para todo mundo, tem até escola para todo mundo. E a qualidade dessa escola? E a qualidade desse aluno? Que tipo de revolução nós estamos fazendo na educação brasileira? Então, o Flávio dá um exemplo. Na hora que... Como é que era conhecida a Polícia Rodoviária Federal algumas décadas atrás? Você já ia com um dinheirinho na carteira, você estava todo bichado com o carro, com o pneu ruim, desemplacado, etc. Dava uma grana, passava. Corrupção ativa. Raramente hoje isso acontece. Quando acontece, pega o nego, roda logo, comprova, ele pega o emprego. E perder o emprego da Polícia Rodoviária Federal significa que ele vai deixar uma aposentadoria, de receber uma aposentadoria de no mínimo 14 mil reais. E no Brasil, quem é que tem aposentadoria de 14 mil reais, por exemplo? Professor universitário, o pessoal da carreira jurídica, desembargadores, promotores, procuradores, defensores públicos, historiadores alguns. Mas isso não acontece, por exemplo, porque quando vocês falam da Polícia Rodoviária Federal ou Polícia Federal, elas não têm uma corporação muito menor que as PMs nos estados, que as polícias civis nos estados, enfim. Na verdade, porque é carreira de Estado. Porque ela está dentro das carreiras de Estado. Agora, há uma diferença orçamentária gigantesca, né? Para quem é policial federal, policial rodoviária federal, e quem é policial civil, policial militar. A diferença é gritante. Segundo, a competência, as atribuições da Polícia Rodoviária Federal há um campo muito reduzido. Exato. Entendeu? E o foco de atenção é bem menor, A competência da Polícia né? Federal é muito reduzido. O da Polícia Civil, o resto do mundo.
É só você pensar dos grandes crimes que acontecem, os mais bárbaros, crimes sexuais, crimes em que há sangue, violência grave ameaça a pessoa, tudo isso fica a cargo da Polícia Civil. É o lixo da alma humana e a delegacia, né? E você percebe as estruturas completamente discrepantes. Enquanto que a Polícia Federal tem um campo de atribuição muito menor do que a Polícia Civil, ela tem mais salário e mais estrutura, e mais respeito, mais equipamento e assim por diante. Já a Polícia Civil, ela tem menos salário, menos equipamento, menos respeito, né? Quer dizer, é uma inversão absurda, né? Só sobre esse aspecto de outra banda que falou o Dr. Magela, a gente não tem, não há divergência aqui, na verdade, né? Os pensamentos são exatamente esses. As carreiras de Estado como segurança pública vão caber sempre ao Estado, sempre ao Estado. Os bicos, na verdade, são ilegais. As corporações que fazem vista grossa observando a própria realidade, o mundo em que se vive. O que eu penso muito é que algumas carreiras, e eu vou colocar aqui em xeque sempre os cargos em comissão, deveriam pertencer à própria iniciativa privada. Cargos em comissão significa forma de barganha. Há algumas situações em que a pessoa, sim, como chefe, um delegado de polícia poderia ter o seu assessor, que é a pessoa que realmente ele confia. Mas a maioria dos cargos são forma, assim, de barganha para que se possa, em uma eleição, trocar o cargo pelo apoio de algumas ou um grupo de pessoas, né? Isso poderia ser resolvido. 70% dos cargos comissionados fossem ocupados por servidores efetivos. Contrata a sua Mas empresa você tem o isso. inverso, né? Contrata a sua empresa para isso, né? Ela vai prestar o serviço com a sua remuneração, vai ser pago uma taxa daquilo que recebeu uma parte. Fica para a empresa, observando os custos, bem como o seu lucro, que é normal, e caberia a ela. Ela gastaria com limpeza, ela ia gastar com a manutenção, com a pintura, tudo isso previsto em contrato, porque a gente vê o seguinte, os órgãos públicos, muitos órgãos públicos estaduais são praticamente um lixo. Verdade. Não, a parede não é pintada, as cadeiras, se você sentar, vai levar uma queda, rasgadas, enquanto você vai na iniciativa privada, vê lugares limpos, né? Quer dizer, se o princípio é que o serviço público tem a mesma qualidade que um serviço prestado por iniciativa privada, é lógico que deveriam pertencer à mesma estrutura e partir do mesmo princípio. E que se houver um cidadão confortável, né, o serviço público e a impressão dele será muito melhor do que seria você entrar no local como isso. A Polícia Federal não é o que é porque ela ficou o tempo inteiro passiva. Depois de 88, houve mudanças substanciais no Brasil. A Polícia Federal se afirma cada vez mais com independência. Na hora que as polícias militares e as polícias civis do Brasil tivesse o mesmo padrão da Polícia Federal, de independência política, dessa autonomia, você teria, e claro, tudo isso foi levantando com o salário. Se houver um equilíbrio entre o que tem na União, o que tem nos estados e o que pode haver nos municípios, mas sobretudo entre esses dois entes, o Estado e a União e os estados, você teria 90% dos problemas resolvidos. Você falou que a melhor repartição dos não, repartição não, definir o que é a carreira policial no Brasil, a segurança pública no Brasil, definir claramente. A Polícia Federal ela sempre vai ter menos trabalho do que a Polícia Civil, do que a Polícia Militar, evidente. Mas o trabalho dela é um trabalho importante e tem que ser de alto nível. Assim como a Polícia Civil tem que ser de alto nível, porque a quantidade de crimes que você trabalha no dia a dia são crimes de alto nível também. Mas a verdade é o seguinte... Então, essa discussão... acontece em razão de um desenho, entendeu? Não, mas esse desenho que está errado... A Polícia Federal, aí sim, aí é outra premissa. Sim, mas a premissa... A Polícia Federal, ela tem um campo de atribuição infinitamente menor que a Polícia Civil. Mas eu não me atenho a isso. Por isso que se o campo de atribuição é menor, a estrutura deveria acompanhar. Não, mas o problema não é esse, cara. O problema não é esse, doutor Leonardo. O problema é que, na hora que você deslocar essa discussão do engessamento que nós estamos vivendo, e aí todo presidente da República, não, isso é um problema do Estado, isso é um problema, eu vou lá com a Força Nacional, vou lá com a Força-Tarefa. Força-Tarefa é para cumprir um papel, uma papel, tabela. acabou. Quem está no dia a dia é a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Bombeiro. Eu também acho a Força Nacional um outro grande equívoco. Então, essa discussão, a hora que você tiver orçamento, como você tem um Fundeb, você vai ter que isso. Não, você tem para construção de penitenciária. Sim, mas manter a penitenciária é uma coisa, quem vai manter é o Estado. Você constrói, eu mantenho, que é muito mais caro.
Então, você tem a tropa aqui, aí você fala, eu não posso por causa da lei de responsabilidade fiscal. Então, o soldado vai ganhar R$ 1.300 mesmo. Então, o cara vai fazer bico. Então, você não vai resolver, porque a União não quer resolver junto com os estados. Só para a gente poder encerrar, que a gente já está um pouco estourado no nosso horário, esse ano a previsão do governo é investir, é colocar em segurança pública R$ 1 bilhão. O que significa, isso no local, isso significa que é mais dinheiro até do que para a saúde. R$ 1 bilhão? R$ 1 bilhão. Então, de onde é que vem esse dinheiro? Você imagina, bom, o dinheiro é do orçamento local, né? Então você tem do orçamento local, né? Então você tem isso não é moeda significa o seguinte: investimento, dinheiro existe. Agora, como esse dinheiro é gerenciado e 70%, 80% desse dinheiro vai exatamente para a folha de pagamento e o que sobra, o que sobra é o que fica pelas ruas e vamos ver o que é que vai dar. Muitíssimo obrigado, doutor Leonardo de Moraes, Geraldo Magela, doutor Flávio Saraiva, delegado Flávio Saraiva. Muito obrigado a você, telespectador, pela sua audiência em nosso programa. E o Segurança em Foco volta na próxima semana. Até lá.